Magnus Carlsen está sentado diante de um tabuleiro de xadrez. O ambiente ao redor é indefinido. Uma névoa suave cobre o chão. Do outro lado do tabuleiro, um homem de olhar sereno e presença tranquila se senta. Um jogo inesperado. Você joga? Eu sempre joguei. Mas meu tabuleiro é maior do que você imagina. Interessante. Xadrez é pura lógica. Não há espaço para fé ou acaso. Apenas cálculo e estratégia. E, no entanto, mesmo os melhores jogadores precisam sentir o jogo. Intuir a jogada certa antes mesmo de vê-la. Intuição é apenas cálculo inconsciente, um padrão reconhecido antes de se tornar evidente. E se houver padrões que sua mente ainda não pode reconhecer? Movimentos em um tabuleiro maior do que este? Magnus hesita por um momento, intrigado com a ideia. Move um peão para a frente. Jesus sorri e move o seu. Se há um tabuleiro maior, então quem define as regras? A verdade não precisa ser inventada, apenas descoberta. Magnus olha para o tabuleiro, refletindo. Pela primeira vez, sente que este jogo não é apenas sobre xadrez. O jogo continua. Magnus Carlsen se inclina levemente para frente, analisando a posição no tabuleiro. Jesus mantém a mesma expressão serena, como se já soubesse todos os movimentos possíveis. Se a verdade não precisa ser inventada, mas descoberta, então tudo já está determinado, como em um final de jogo resolvido. Algumas posições têm apenas um caminho para a vitória, outras são mais abertas, mas cada movimento é seu para escolher. Então, estamos presos em um jogo que já tem um resultado conhecido? Conhecido para quem? Você pode prever cada lance do jogo antes de jogá-lo? Não completamente. Mesmo não consigo ver até o fim em posições muito complexas. E, no entanto, você joga. Magnus pensa por um momento. Move um bispo, pressionando a posição de Jesus. Porque encontrar o melhor caminho faz parte do desafio. Exatamente, a vida não é diferente. Mas no xadrez existe um objetivo claro: xeque-mate. Na vida, qual é o xeque-mate? Xeque-mate é quando o rei não pode mais se mover. Mas e se o verdadeiro jogo for sobre libertar o rei e não aprisioná-lo? Magnus pode mexer nas peças por um instante. Algo naquela frase ressoa de forma inesperada. O tabuleiro entre eles parece mais vasto agora. Magnus sente que não está apenas jogando uma partida comum, mas participando de algo muito maior. Ele observa Jesus, que mantém sua expressão calma, sem pressa para jogar. Libertar o rei? No xadrez, o rei é a peça mais fraca. Ele se esconde, protegido por outras peças. E no fim, o jogo acaba quando ele não tem mais para onde ir. Mas e se, neste jogo, o rei não precisasse esconder? Magnus franze a testa. Ele nunca pensou no jogo dessa forma. No xadrez, o objetivo é controlar o tabuleiro, antecipar cada movimento do oponente. É um jogo de domínio e precisão. E você viveu sua vida assim? Antecipando, calculando, controlando? Sempre. A incerteza é inimiga da perfeição. Mas o que acontece quando você enfrenta um adversário que vê mais do que você? Então eu perco. E se perder não fosse o fim? Magnus encara Jesus desconfiado. Ele não gosta de perder. Para ele, o jogo sempre foi sobre vencer, sobre encontrar o caminho perfeito entre infinitas possibilidades. No xadrez, só há um vencedor e um perdedor. Não há espaço para outra realidade. Mas na vida, quem vence de verdade? Aquele que protege seu próprio rei a qualquer custo? Ou aquele que está disposto a sacrificar-se para que outros possam continuar? Magnus olha para o tabuleiro. Pela primeira vez, o conceito de sacrifício não parece apenas um elemento estratégico, mas algo mais profundo. Algo essencial. O tabuleiro de xadrez diante deles parece se expandir infinitamente. As peças brilham sutilmente, como se cada uma carregasse um significado maior do que sua mera função no jogo. Magnus Carlsen, o maior enxadrista do mundo, sente que essa não é apenas uma partida comum. Ele encara Jesus, que observa tudo com serenidade. Você fala de sacrifício como se fosse algo maior do que estratégia. Mas no xadrez, o sacrifício só faz sentido se houver uma vitória no final. Senão, é apenas perda. E se a verdadeira vitória não estivesse no xeque-mate? Então, qual seria o objetivo do jogo? No xadrez, como na vida, muitos jogam apenas para vencer. Eles protegem o rei a todo custo, buscando controle absoluto. Mas e se o propósito fosse outro? E se o rei fosse libertado e não aprisionado? Magnus olha para o tabuleiro, confuso. Então,
Algo surpreendente acontece. Jesus pega seu próprio rei e o deita no tabuleiro, como se estivesse se rendendo. Magnus arregala os olhos. Você desistiu? Mas isso não faz sentido. Ou talvez faça mais sentido do que qualquer outra jogada. Como? No xadrez, render-se significa aceitar a derrota. Mas na vida, entregar-se pode ser o maior ato de vitória. Magnus sente um arrepio. Ele pensa no que vê no tabuleiro e no que Jesus representa. A história de um rei que não buscou poder, mas escolheu se sacrificar por algo maior. O conceito desafia tudo o que ele sempre acreditou sobre jogos, sobre estratégia, sobre vencer. Então você está dizendo que a melhor jogada, às vezes, é perder? Não perder. Escolher dar. Escolher amar. Magnus abaixa os olhos para o tabuleiro. Pela primeira vez em sua vida, ele não está pensando apenas em movimentos, mas no significado por trás deles. No jogo de xadrez, o rei se esconde para sobreviver, mas no tabuleiro da existência, o verdadeiro rei se entregou para libertar todos. Ele olha para Jesus, tentando encontrar uma resposta lógica para aquilo, mas percebe que este jogo nunca foi apenas sobre xadrez. Jesus sorri. O jogo termina, mas Magnus sente que algo dentro dele acabou de começar.